Terminou agora há pouco e, para surpresa de ninguém, o Vasco perdeu para o Santos jogando na Vila Belmiro no Campeonato Brasileiro e é o pior time em 4 rodadas. É o lanterna da competição, tá? E assim, dos últimos 13 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias. Vou repetir. 13 jogos no Campeonato Brasileiro são 2 vitórias. Que é aquela contra o Fluminense, contra o Inter. E sabe quando que o Vasco vai sair dessa zona de rebaixamento? Tão cedo. Mas não vai sair tão cedo. Porque no próximo jogo pega o Palmeiras. E aí depois pega o Fluminense, o Grêmio. Pega Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Com esse futebol, com essa bagunça, nós não vamos ganhar nenhum dos 3. Vai perder os 3 jogos. Não vai nem empatar. Vai perder os 3 jogos. Palmeiras e Fluminense, para mim, jogam o melhor futebol hoje. No Brasileirão. No Brasil. Palmeiras, não estou sendo clubista, tá? Palmeiras e Fluminense jogam o melhor. Você viu o jogo Palmeiras e Fluminense ontem? Você acha que tem condição desse time passar do Fluminense na Copa do Brasil com essa bagunça? E olha, eu não vou dizer, o Vasco não é um time ruim não, gente. O Vasco é um time mal organizado, bagunçado. Então não tem condição. A gente vai ser eliminado do Fluminense, a gente vai perder os 3 jogos e vai continuar na zona de rebaixamento. Porque trouxeram um interino, ou botaram um interino, o tal do Bruno Lazzaroni, para fazer exatamente o que o Diniz estava fazendo. Nossa, que legal! Que maravilha! Porque quando contaram durante a semana que, olha, ele vai mexer no time, vai tirar o Nuno Moreira, vai entrar o Nestroço, o time vai entrar diferente. Falei, olha, você não tem um Coutinho, você não tem um Piton, você não tem um Nuno, o time vai ter outra pegada no meio de campo, o time vai ser um time de... A questão física ela vai ser mais forte. E aí, além de você manter o Piton, que eu acho que nem comprometeu, o Piton ele nem comprometeu muito hoje não, tá? Quem é que desgraçou o jogo foi o PH. Esse cara, desde que foi pra seleção, eu não sei o que, trocaram o chip da bunda dele e voltaram ele para estragado para o Vasco, e ele tem agora na cabeça que ele é bom jogador de futebol. E agora, ao invés de jogar o arrozinho e feijão que ele jogava, agora ele quer dar um toquinho pro lado, agora ele quer fintar o Neymar dentro da área. Deu um passe pro gol do Neymar, entregou no primeiro gol, os caras estavam deitando na lateral do PH, deitando. Por incrível que pareça, nenhuma jogada do lado da lateral do Piton. Então não vou nem botar o Piton no bolo, mas no meio de campo, o Nuno Moreira fora de posição de novo, que tá fazendo Rojas agora assumir o jogo. Então, se era para manter a mesma estrutura do Fernando Diniz, para que mandou o Diniz embora? Me explica aí, Pedrinho. Por que você mandou o Diniz embora para manter o mesmo time, a mesma forma de jogar? Aí, se não bastasse um time que ele é mal escalado, mal substituído também, porque depois do segundo tempo, porque quem veio, ao invés de tirar o PH e manter o Rojas no meio de campo, ele tira o Rojas e mantém o PH, e depois aí ele tira o Nuno, né? Depois que ele tirou o Spinelli. Então assim, além de toda a bagunça que é o Vasco da Gama, que é o departamento de futebol do Vasco da Gama, que é o time do Vasco da Gama, ainda tem a porra do jogador que vai lá e faz o que o PH fez hoje. Entregou o jogo para o Santos. O Vasco é o time que ressuscita defunto. O Vasco, em uma só tacada. Olha o Vasco na vida do Santos. Em uma só tacada. O Vojvoda, se perde ou empata hoje, seria demitido. O Vasco salvou o emprego do Vojvoda. O Neymar, o Santos ficou de fora do Campeonato Paulista. E aí já estava a imprensa toda dizendo, o Neymar tá fora da Copa. O Vasco colocou o Neymar na Copa. O Vasco colocou 2 gols, quase fez o hat-trick no Vasco. Porque quase teve o pênalti no final com uma entregada do PH. Seria o hat-trick do Neymar e Neymar na Copa do Mundo. Então o Vasco salva o emprego do Vojvoda, bota o Neymar na Copa do Mundo e tira o Santos da zona de rebaixamento. Quer uma mãe melhor que essa, que é o Vasco? Quer uma mãe melhor que essa? 1 ponto em 4 jogos e olha, vai ser 1 ponto em 7 jogos e eliminado do Campeonato Carioca. Vai demitir quem agora, Pedrinho? E o Felipe vai sair, não? O Felipe vai continuar aí com emprego, ganhando salário alto? Com toda essa bagunça que virou o departamento de futebol do Vasco? O que eu falo, o Vasco contratou bem, não dá para culpar o Admar. O Inestrosa
só entra quando já tá o ferro entrando. Entra sempre numa situação complicada. Eu queria ver ele começando o jogo pra gente ver se a gente ia ter um jogo diferente. Então eu não vou culpar o Inestrosa, eu não vou culpar o Spinelli, fez aquele gol, tá? Um jogador de briga, mas a bola não chega, né? A bola não chega. O Rojas deu uma sumida, não sei se ele tá jogando mais defensivamente, né? E o time do Vasco é um bando em campo, um bando mal treinado, um time que não consegue competir. Você vai assistir lá o Remo jogando com o Internacional, você assistiu 1-1 Remo Internacional? A trocação que foi do Remo com o Internacional. Aí você vai assistir qualquer outro jogo, Palmeiras e Fluminense, Bragantino e Atlético Paranaense, São Paulo e Curitiba, qualquer jogo que você vai ver, dá jogo. Os dois times são jogos onde você vê ali que ó, qualquer um pode ganhar. Agora o Vasco não, a sensação é vai tomar um gol a qualquer momento e vai perder o jogo. Porque é um time bagunçado, é um time entregue dentro de campo. E como eu falei, não é um time ruim. O Andrés Gomes é um jogador de velocidade, habilidoso, mas precisa parar para pensar agora no passe final, porque para ele acertar aquele passe pro gol do Barros, ele errou uns 3, 4. Então não adianta você correr, dar olé e depois fazer a escolha errada. No finalzinho ele saiu catando todo mundo, ao invés de tocar a bola, recebeu a falta porque prende demais a bola também. Alguém tem que botar na cabeça do Andrés Gomes, e eu não tô queimando o cara, não, joga demais. É o único que tá jogando aí, ele, o Thiago Mendes, que merece a braçadeira de capitão, tem que ser o Thiago Mendes, né? Aliás, quem é o capitão do Vasco? Eu nem, você vê como é que eu tô com a minha mente, né? Nem sei quem é o capitão do Vasco. Mas ó, o Andrés Gomes, ele tem que saber que ele tem que usar essa habilidade dele, mas tem hora que ele tem que tocar a bola para poder receber lá na frente. Ele tem que ir lá no terço final acertar o passe para a gente poder fazer o gol. Não adianta o Vasco ser o time do Cisca-Cisca, o Rojas Cisca, o Andrés Gomes Cisca, o Inestrosa entra Cisca, o David entra Cisca e ninguém dá o passe final e ninguém chuta no gol. Como que esse time vai fazer gol, gente? O Vasco é o pior ataque dos times da Série A na temporada 2026. Agora 13 gols. 13 gols no ano. É um time que chuta, é um time que, como eu falei, cisca, chega, mas não faz os gols. Por quê? Porque falta o toque, falta a condição final para o cara fazer o gol. E quando tem, às vezes erra, né? Como errou o Nuno Moreira no primeiro gol. Antes do Santos fazer o gol, o Nuno Moreira teve uma chance. Ele e o goleiro do Santos. Tira o goleiro do Santos da jogada e bota a bola pra dentro, cara. É uma dificuldade de fazer gol monstro. Agora, se é pro Nuno Moreira jogar fora de função, se é pra entrar com o Pitão, se é pra insistir com esse PH, jogando esse futebol que ele tá jogando. O meu filho falou, pai, a sensação que eu tenho é que o PH tá fazendo isso de sacanagem porque ele não foi pro Grêmio. Porque saiu a notícia que ele estava acertado com o Grêmio, salário e tempo de contrato. Parece que ele está fazendo de sacanagem para sair do Vasco. Porque não nada explica. Não, explica. Acho que ele foi para a Copa, ele foi para a seleção, para os amistosos, aí depois ganhou aquele título lá de melhor lateral do Campeonato Brasileiro e de repente achou que é o Cafu. E aí acabou, voltou a ser o jogador que ele era no Atlético Mineiro quando chegou no Vasco. Jogador medíocre, que erra tudo, Enfim, tá aí. Perspectiva horrorosa para a sequência do Vasco, se não mudar, se não trouxer um bom técnico. E não é só técnico que entende de tática, técnica não, tem que ser um técnico que entende de vestiário, de grupo também, tá? Se não tiver um técnico que entende de grupo, se não tiver um técnico para tirar essa ideia encardida do Felipe, que deve estar no Vasco da Gama, e que não sai de jeito nenhum, a gente está fadado ao fracasso em 2026, infelizmente. Se inscreve no canal, tamo junto, até daqui a pouco. Aliás, eu vou continuar aqui acompanhando o que tá rolando, entrevista pós-jogo, repercussão e trazendo os vídeos curtos aqui, tá? Um abraço e com Deus, saudações vascaínas.